Graça e paz. Eu quero meditar com você no texto do Salmo 23 hoje. Texto do Salmo de Davi, uma bela canção, um belo poema. Só que eu quero trazer para você hoje uma forma diferente de ver esse texto. Talvez tão lido, talvez tão batido. Tantas pregações você já ouviu, tantas mensagens você já viu sobre esse texto. Mas eu quero te trazer uma ótica diferente e te mostrar o quanto esse salmo é rico e nos ensina. Acompanhe comigo aí onde você estiver, pega a tua Bíblia e vamos meditar no que diz o Salmo de número 23. Acompanhe comigo aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Salmo de número 23 é um texto muito interessante. A primeira coisa que nós podemos observar no Salmo de número 23 é que Davi, ao escrever, parece que o texto em que ele está querendo nos mostrar é como se ele estivesse vivendo uma vida maravilhosa. Quando você lê o Salmo de número 23, você se sente no lugar de Davi como se ele estivesse no melhor lugar do mundo. E a primeira coisa que eu aprendo com o texto do Salmo de número 23 é que você é responsável por fazer o lugar onde você está o melhor lugar do mundo. Davi estava no pior lugar do mundo, Davi estava no pasto. Davi simplesmente vivia algo que ninguém queria viver. Ora, naquele momento, nesse contexto, todo homem da sociedade, ele era forjado para ser um guerreiro, para ser um soldado. Mas Davi foi ser pastor. E nós aprendemos no primeiro versículo, logo de cara, que Davi nos dá uma lição de confiança no Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa palavra nada vem do hebraico ló, que quer dizer não. Sabe o que Davi está te ensinando hoje? Mesmo que eu tenha falta de tudo, eu não sentirei falta de nada, porque o Senhor está comigo. O Salmo 23 agora vai trazer outro ensinamento para mim, para você. Ainda que eu ande pelo vale, olha a falta aí, mesmo com toda a falta, Davi confiava no Senhor. No versículo de número 5, agora Davi vai nos ensinar a sermos profetas de Deus, bocas de Deus para esta geração. Talvez você não entenda o tamanho e a força que você tem nas palavras, quando você usa as palavras do nome santo de Jesus. Davi vai fazer agora 3 profecias no Salmo de número 23, e elas se concretizarão no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Olha o que diz o versículo de número 5. Prepara-me uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. 3 profecias Davi faz a Deus para si mesmo. Escute uma coisa. Você é profeta de Deus? Porque o verdadeiro profeta de Deus é aquele que começa a profetizar dentro da sua casa. Se você é profeta do Senhor, começa a profetizar dentro da tua casa. Se você é profeta do Senhor, começa a profetizar dentro da tua família. Começa a abrir a tua boca. Usa da força que Deus te deu. Usa da palavra que Deus te deu e profetiza. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, nós vamos ver agora uma narrativa. Deus, no primeiro versículo do capítulo de número 16, chama o profeta Samuel e faz uma pergunta incisiva e dura para ele. Samuel, até quando lamentarás por Saul? Saul já tinha saído da vontade de Deus e eles precisavam agora de um novo rei. Então Deus manda o profeta Samuel
até a casa de um homem chamado Jessé. E a palavra de Deus foi clara: vai até a casa de Jessé, porque lá eu ungirei um novo rei de Israel. O mais interessante agora é que ao chegar naquela cidade, ao chegar na entrada daquela cidade, Samuel agora é questionado pelos anciões que estão ali na frente, e eles fazem uma pergunta para o profeta Samuel: a tua vinda neste lugar, ela é de paz ou ela é de guerra? O profeta Samuel leva uma palavra de conforto e anuncia que a sua ida naquele lugar era de paz, pois naquela cidade seria levantado um novo rei de Israel. No capítulo de número 16, agora no versículo de número 6, mais precisamente, os filhos de Jessé começam a passar na frente do profeta, a qual Deus havia enviado. Passa Eliabe, a palavra do Senhor diz que passa Abinadab, no mesmo versículo passa Samá. Todos os filhos de Jessé passam, e chega uma hora que os filhos acabam, e Davi estava onde? No pasto, porque o pasto é o lugar de pastores. A Bíblia vai nos mencionar e nos dar indício que Davi era tão esquecido que nem o seu próprio pai lembrava da sua existência. Ao ponto de que no versículo de número 11, o profeta Samuel lhe faz uma pergunta que vem revelar o quão Davi ele era deixado de lado. Por um acaso, Jessé, acabaram-se os moços? Por um acaso, Jessé, acabaram-se os jovens? Essa foi a pergunta que o profeta Samuel fez àquele homem. A resposta vem concretizar os indícios que nós temos. E a resposta do pai, ou seja, de Jessé, foi: tem mais um, mas ele está no campo, ele é pastor. Em outras palavras, o que Jessé estava querendo dizer para o profeta Samuel era que Davi não servia para ser o novo rei, não tinha qualificações para ser o novo rei, não tinha qualidades para ser o novo rei. Talvez você está se sentindo desta forma, talvez você está se sentindo menosprezado, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor Jesus escolheu você para reinar entre os príncipes. O Senhor Jesus escolheu você para estar em meio aos grandes. No Salmo de número 23, como eu mencionei lá no início, Davi faz 3 profecias para a sua própria vida. Primeiro, que o Senhor preparasse uma mesa para ele. Segundo, que o Senhor viesse a ungir a ele. E terceiro, que o Senhor viesse a transbordar o cálice. E no versículo de número 11, agora o profeta Samuel manda chamar o moço e a profecia começa a se cumprir. Quando ele manda chamar Davi, mas dá uma ordem e ele diz: ninguém se assentará na mesa, ou seja, ninguém pode se assentar na mesa que foi preparada enquanto o moço não chegar. Davi faz a profecia no Salmo 23, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 11, a profecia começa a se cumprir. A Bíblia diz que Davi chega, Davi entra, Deus diz ao profeta Samuel: pode ungir, porque esse é o novo rei. Olha a segunda profecia se cumprindo. A segunda profecia de Davi, no Salmo 23, foi: unge a minha cabeça com óleo. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11, o profeta Samuel se levanta, manda que o jovem moço Davi se ajoelhe, e ali ele desce o óleo sobre a sua cabeça, e Davi é ungido novo rei de todo Israel. Mas faltava o terceiro, faltava o ápice de toda a profecia. E ele diz que o meu cálice venha transbordar. Transbordar o cálice é demonstrar o amor de Deus para alguém. E nesse momento, Deus demonstra todo o seu amor por Davi. Deus vai transbordar o teu cálice. Usa a tua boca e usa as tuas palavras para profetizar bênçãos na sua vida. Você não é vencedor. Você é mais do que vencedor pelo sangue de Cristo Jesus. Seja profeta de Deus na tua vida, seja profeta de Deus na tua casa, e tenhas a certeza que o Senhor Jesus Cristo vai cumprir, assim como cumpriu na vida de Davi. Fique na paz de Cristo e Deus te abençoe.